Olá então, boa tarde a todos. Gostaria em primeiro lugar de agradecer à Ordem o convite para participar neste ciclo de webinars que considero de bastante utilidade. Agradecer também aos grupos de trabalho que têm sido incansáveis na elaboração de materiais de apoio aos colegas e, portanto, este apoio também tem sido muito positivo, designadamente o Guia de Boas Práticas para o nutricionista nesta fase de Covid, que é o que nos traz aqui, esta pequena conversa, que espero que seja um espaço para partilharmos algumas experiências e que consigamos desta forma também aprendermos todos uns com os outros. Uma palavrinha especial também, que não podia deixar de o fazer, ao Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, que têm sido realmente incansáveis também na partilha de materiais, para que nós localmente possamos trabalhar as nossas populações e garantir que a informação que passa a essas populações é uma informação fidedigna, correta e sem muito ruído, que é algo que nesta fase, por vezes, torna-se um bocadinho complicado. Eu chamo-me Raquel Arteiro, sou técnica superior de saúde na Unidade Local de Saúde da Guarda e trabalho em cuidados de saúde primários. Pediram-me para apresentar o Guia de Boas Práticas. Eu tenho aqui o guia ao lado e o que eu vou fazer é apresentar este guia e fazer a ponte relativamente àquilo que nós no terreno estamos na ULS da Guarda a aplicar. A ULS da Guarda é constituída por dois hospitais, o Hospital da Guarda e o Hospital de Ceia, e temos nesses hospitais 5 colegas a trabalhar. É constituída também por 13 centros de saúde. Nestes centros de saúde temos 3 colegas a trabalhar, o que realmente é, em termos de recursos humanos, como calculam, por vezes um bocadinho complicado, porque somos escassos, não é? Para tantos centros de saúde, mas esperemos que em um curto espaço de tempo consigamos realmente ter mais colegas cá a trabalhar, que é o desejo de todos nós. Nos cuidados de saúde primários, que é a área que me pediram para desenvolver um bocadinho, nós desenvolvemos trabalho especialmente em 2 grandes áreas de intervenção. Por um lado, a prestação de cuidados na doença, com as consultas de nutrição em ambulatório, e o apoio às ECCIs, as equipas de cuidados continuados, e que, de alguma forma, nos permite chegar aos utentes que estão no seu domicílio e que não têm capacidade para se deslocarem às consultas de nutrição no centro de saúde. Por outro lado, uma outra grande área de intervenção, que é extremamente importante e que me parece que é uma mais-valia para nós conseguirmos, de alguma forma, trabalhar a comunidade, é a promoção da saúde e a prevenção da doença. Aqui, em articulação com a Unidade de Saúde Pública, que no nosso caso, na ULS da Guarda, e tendo nós um único ACES, que serve todo a área de intervenção da ULS da Guarda, que basicamente não é exatamente, mas é quase o distrito da Guarda. Temos apenas um ACES e, portanto, em articulação, como eu dizia, com as unidades de saúde pública, com a nossa unidade de saúde pública e com as unidades de cuidados na comunidade, que temos na nossa ULS 2 unidades de cuidados na comunidade, nos centros de saúde que eu dou apoio, e porventura nos centros de saúde que não têm unidades de cuidados na comunidade, trabalhamos em articulação com os núcleos de saúde pública e com as equipas de cuidados continuados integrados e, portanto, desta forma, com este trabalho de articulação com estas unidades, conseguimos estabelecer a ligação a outros serviços para a continuidade dos cuidados de saúde à população. De facto, os centros de saúde constituem o primeiro acesso dos cidadãos à prestação de cuidados e, portanto, nesta fase,
em que estamos a viver uma calamidade pública, que estamos a viver uma situação nova, uma situação diferente e que temos que continuar a prestar cuidados de saúde à população, os centros de saúde são aqui fundamentais. Sendo eles o primeiro acesso da comunidade, da nossa população, nós estamos a garantir cuidados de saúde às pessoas que neste momento estão em isolamento, àqueles que continuam a trabalhar, aos doentes Covid e aos não Covid, porque as doenças não transmissíveis continuam a ser uma realidade e, portanto, não podemos esquecer esses doentes em detrimento de todos os outros, até porque nós sabemos que existe uma relação muito importante entre as doenças crónicas e as doenças infecciosas agudas. E, portanto, se a população estiver com um bom estado nutricional e se estiver com um bom controle metabólico, especialmente os grupos de risco, diabéticos, hipertensos, teremos com certeza uma possibilidade por parte da população de resistir a este tipo de doença. E, portanto, é nesse sentido também que é importante adaptar e reorganizar os recursos humanos na prestação de cuidados e adaptar a abordagem à nossa população em ambas as perspectivas, na perspectiva clínica e na perspectiva comunitária. Parece-me também que o Guia de Boas Práticas foi elaborado nesse sentido, de permitir várias possibilidades de trabalho e permite essas várias possibilidades de trabalho, garantindo, por um lado, a prestação de cuidados de saúde e, por outro, a implementação de medidas de saúde pública adequadas e adaptadas a esta situação, que não deixa de ser uma continuidade do trabalho que nós já estávamos a desenvolver e que temos vindo a desenvolver durante estes anos, até porque não será possível, nesta fase, garantir algo de muito novo. Se nós tivermos o apoio das equipas com quem nós estivemos sempre a trabalhar, e se as equipas tiverem o nosso apoio, com certeza que a população ganha. E, portanto, aqui o mais importante será, com certeza, a continuidade de trabalho em equipa, que é fundamental. E nós, a nossa realidade no país, realmente nos cuidados de saúde primários, é uma realidade que é muito pequenina, portanto, nós somos muito poucos. E aqui na ULS da Guarda reflete exatamente o que temos no resto do país. Portanto, nós somos 3 colegas para 13 centros de saúde e realmente temos aqui bastantes dificuldades em termos de recursos humanos que só conseguimos ultrapassar com este trabalho em equipa. E é este trabalho em equipa que nos permite trabalhar a comunidade da forma como temos vindo a trabalhar, muito embora tenhamos tido aqui sempre algumas dificuldades. E, portanto, eu tenho aqui o guia, eu vou fazendo uma breve apresentação do guia, que começa na área dos cuidados de saúde primários pelas consultas de nutrição. Consultas de nutrição que nós aqui estamos a fazer em regime de teleconsulta, praticamente em exclusivo, para já, pelo menos. Obviamente que nós tínhamos consultas programadas, as nossas consultas habitualmente são todas programadas nos cuidados de saúde primários e o que nós temos feito numa ótica de proximidade com os nossos utentes é fazer as consultas via telefone. Dessa forma nós conseguimos perceber se o utente se mantém em isolamento em casa, se está a trabalhar, se tem dificuldades em termos de alimentação, que nestas alturas de isolamento são significativas e, portanto, é uma boa forma de nós até conseguirmos perceber as dificuldades das pessoas e perceber aquilo que elas precisam. E, portanto, dessa forma conseguimos chegar à comunidade e orientar os nossos utentes, mantendo-os com um bom controlo e, portanto, com um bom estado nutricional. As teleconsultas, obviamente que a avaliação antropométrica não é fácil, é preciso uma confiança grande no utente. Os utentes têm colaborado bastante connosco. Parece-me a mim que é uma mais-valia, especialmente nas consultas de seguimento. A primeira consulta é uma consulta que nós podemos ter uma abordagem mais leve,
podemos fazer um aconselhamento alimentar até para que as pessoas que são apanhadas nesta situação possam ter alguns mecanismos de defesa para ultrapassar aqui algumas dificuldades em termos de alimentação, mas obviamente que não há a mesma empatia que existe quando nós já conhecemos o utente, quando ele já vem às nossas consultas, não é exatamente a mesma coisa. E portanto, por vezes, nós temos que fazer a seleção. O guia fala na definição de prioridades e parece-me que é extremamente importante que se estabeleça aqui alguns critérios para definir prioridades de facto, porque é importante que nós consigamos, numa altura em que existe muito trabalho, porque de facto nesta fase nós temos que ler normas, temos que ler documentos, temos que continuar a manter o apoio aos nossos utentes, temos que apoiar as equipas de família para novos utentes e, portanto, é uma época de bastante trabalho e se nós conseguirmos manter as consultas em regime de teleconsulta com atenção a esta situação de consultas de seguimento, primeiras consultas e consultas de grupo de risco em primeiro lugar, acaba por ser uma mais-valia. O guia, por outro lado, também tem aqui uma parte extremamente importante que se refere às unidades de saúde pública. No nosso caso, nós temos apenas uma unidade de saúde pública que serve todo o ACES. Portanto, nós temos apenas um ACES para a unidade local de saúde. Temos vindo a desenvolver um trabalho consistente ao longo de já alguns anos com a unidade de saúde pública, analisando o perfil das necessidades da nossa população com o objetivo de definir planos de atuação. E é este trabalho em conjunto, esta articulação, que nos permite realmente poder fazer face às dificuldades da nossa comunidade. Também nos permite conhecer alguns serviços de apoio à população, permite-nos planear e implementar diversos programas, sempre de acordo com uma linha de orientação com o Programa Nacional de Alimentação Saudável. É extremamente importante que estejamos alinhados com o PNPAS. É muito importante. É muito importante que todos tenhamos a capacidade de transmitir as mesmas mensagens, obviamente adaptadas a cada uma das populações. É lógico que eu estou a servir uma população do interior do país. Eu estou na Serra da Estrela. São populações completamente diferentes de uma população que está no litoral, que está no porto de uma grande cidade. Mas nós temos essa capacidade. Temos a capacidade de adaptar um programa nacional à realidade da nossa comunidade. E é para isso que é extremamente importante o trabalho em articulação com a Unidade de Saúde Pública, que tem profissionais em cada uma das unidades também. Nós aqui temos, cada um dos centros de saúde tem os núcleos de saúde pública e nós trabalhamos em articulação com a Unidade de Saúde Pública no planeamento dos programas relacionados com a alimentação, sempre alinhados, como já disse, com o Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável. E, por outro lado, adaptamos esses programas que são desenhados com a nossa colaboração, adaptamos localmente com o apoio dos profissionais que estão a trabalhar nos núcleos de saúde pública. Por outro lado, para além deste trabalho próximo com os núcleos de saúde pública, temos também o apoio das unidades de cuidados na comunidade. E são estas unidades de cuidados na comunidade que nos permite operacionalizar os programas da saúde pública. Trabalhamos numa articulação também significativa com estas unidades, um trabalho de equipa estreito, nomeadamente nos programas de alimentação nas escolas e no apoio às equipas de cuidados continuados integrados. Nesta área, nós gostaríamos de ter mais horas atribuídas aos cuidados domiciliários, até porque temos utentes que realmente precisam de um apoio significativo.
Para terem uma ideia, eu tenho apenas um dia por mês para cada um dos meus centros de saúde para dar apoio a cuidados domiciliários e, por vezes, temos alguns utentes que estão longe, estão a cerca de 1 hora de caminho do local onde nós estamos a trabalhar. Isto exige que o trabalho em equipa, especialmente com a equipa de médicos e enfermeiros, seja um trabalho muito estreito, de grande ligação. Que se use já muito o telemóvel também, para que aquela equipa, quando vai 2, 3 vezes por semana visitar o utente, também tenha a possibilidade de nos ligar e de nos dizer, olha, neste momento temos este utente que tem esta dificuldade e, portanto, o que é que nós podemos fazer para o ajudar? E acaba por ser uma mais-valia muito interessante este trabalho em equipa. A este respeito, gostaria de partilhar convosco uma experiência que nós temos que tem a ver com, já existe há alguns anos, há cerca de 10 anos que utilizamos esta metodologia, que são protocolos com a farmácia hospitalar. Eu dou o exemplo destes 2 utentes que tenho neste momento em casa, no domicílio, que são utentes que estão bastante longe do local onde eu estou, que a equipa de enfermagem se desloca 3 vezes por semana habitualmente e são utentes que necessitam de nutrição artificial. Um deles tem uma traqueostomia, são utentes oncológicos que, se não fosse esta possibilidade, estariam internados no hospital. E, portanto, havendo a possibilidade da farmácia hospitalar fornecer as fórmulas comerciais, possibilitam um trabalho completamente diferente e fazem com que o utente esteja em casa, no seu domicílio, com a sua família, obviamente tendo a família capacidade para dar este apoio. E o que nós fizemos foi estabelecer protocolos em que os utentes são avaliados pelos nutricionistas, são avaliados também o médico, o enfermeiro, a assistente social também faz uma avaliação e, no caso de serem utentes carenciados que não possam obter as fórmulas de nutrição artificial, então a OLS da Guarda comparticipa na totalidade o valor destas fórmulas e, portanto, a farmácia do Hospital da Guarda envia-nos para o Centro de Saúde as fórmulas e as fórmulas são depois entregues, prescritas por mim, entregues pelos colegas de enfermagem ao domicílio das pessoas quando fazem a visita domiciliária. Esta tem sido uma vantagem, especialmente nesta altura de Covid. E este tipo de pessoa, se não tiver este tipo de apoio, obviamente que terá que se deslocar aos serviços de saúde e correndo os riscos que estão associados. E, portanto, esta é uma mais-valia. Tem sido um projeto interessante, tem sido uma mais-valia muito positiva e espero que se mantenha com as vantagens que têm vindo desta colaboração. Relativamente ao trabalho com as unidades de saúde pública e com as unidades de cuidados na comunidade, eu gostaria de acrescentar só o seguinte. Nós na comunidade temos vários parceiros. Nesta época de Covid, o nosso trabalho mudou um bocadinho em termos de ferramentas a utilizar para trabalhar com estes parceiros. Porque, basicamente, os parceiros são os mesmos. Portanto, nós temos um programa nas escolas e a escola continua a ser um parceiro extremamente importante nesta altura de Covid, transmitindo algumas informações. O manual, dou um exemplo, o manual dedicado às crianças do PNPAS foi enviado a nosso pedido pela escola, pelo agrupamento de escolas, a todos os pais e encarregados de educação. Por outro lado, o nosso parceiro Câmara Municipal,
que é também um parceiro que nós temos tido na nossa comunidade, que tem sido também uma mais-valia muito interessante. E temos a sorte de ter alguns colegas em algumas câmaras municipais, nomeadamente a Câmara Municipal da Guarda, a Câmara Municipal de Ceia, no Sabugal, em Celurico. Temos realmente aqui alguns colegas que estão lá a trabalhar e que já colaboram connosco em alguns programas, especialmente nos programas de alimentação na escola. Quando nós temos esta ótica de trabalho em equipa e que realmente já existe algum trabalho prévio, é fácil, mediante uma dificuldade destas, solicitar aos parceiros uma continuidade neste tipo de trabalho. E foi o que nós fizemos. Foi interessante que, mesmo que parte dos municípios que têm sido amáveis e têm disponibilizado alguns conteúdos nos sites do município, têm disponibilizado alguns conteúdos na página de Facebook, de forma a que as pessoas tenham acesso a essas informações. E nós temos mantido esse contacto com os municípios e temos mantido também contacto com alguns colegas que estão a trabalhar nesses municípios. E temos feito de uma forma articulada, temos enviado alguma informação, que não tem que ser exatamente igual, mas o que nós temos tentado fazer é utilizar a informação que o Plano Nacional de Promoção da Alimentação Saudável também nos fornece. E, portanto, utilizando essa informação, que nós sabemos que é uma informação fidedigna, que é uma informação sem ruído, que assenta em bases de uma comunicação de excelência, nós acabamos por transmitir as mesmas mensagens que transmitíamos anteriormente, uma mensagem de promoção da alimentação saudável, uma mensagem positiva para os jovens e as crianças que estão em casa e os seus pais, que neste momento também têm crianças em casa e que precisam de estratégias para trabalhar algumas temáticas com as crianças e até para a própria educação e o próprio dia-a-dia. E, portanto, estes parceiros têm sido realmente uma continuidade do nosso trabalho, sempre à distância, como é óbvio, com videoconferências, com muito telefone, mas temos conseguido desenvolver algum trabalho. Nos locais mais, noutros menos, nos locais com umas prioridades, noutros locais com outras, mas o que de facto se tem visto é que as pessoas realmente têm muita vontade de trabalhar e têm conseguido transmitir aqui aquilo que é o nosso objetivo, que é uma prática de um comportamento alimentar salutar e equilibrado. Acrescentar também a rede social. De alguma forma, os municípios também nos permitem chegar aos utentes da rede social, porque têm todos os seus contactos e, portanto, o último manual que foi feito com algumas indicações também pelo PNPAS relativamente às instituições com idosos também seguirá para os municípios para ser distribuída por toda a rede social. E é desta forma que nós tentamos, de maneira articulada e em equipa, conseguirmos transmitir a mesma mensagem, que todos falemos a mesma coisa, para que não haja realmente muitas vozes diferentes no seio da nossa comunidade. Por último, gostaria só de acrescentar que a articulação no espaço do Centro de Saúde é fundamental que seja feita com as equipas de família. Com base em todas as decisões que são tomadas com as equipas de saúde pública, com as equipas de cuidados na comunidade, mas depois, efetivamente, a equipa de família tem um peso muito grande no utente que vai ao centro de saúde. E é um utente que leva os filhos para as vacinas, é o utente que é a mãe que está a amamentar e que precisa de orientação, é a mãe que vê crescer os seus filhos e o pai que vê crescer os seus filhos e precisa da orientação na alimentação. E, portanto, numa ótica também de trabalho em equipa, é muito importante que as equipas de família tenham formação na área da alimentação
para que todos continuemos a falar o mesmo tipo de linguagem, passemos as mesmas mensagens de alimentação saudável aos doentes Covid e aos doentes não Covid. Aos doentes Covid, porque é fundamental que eles recuperem, é fundamental que tenham um bom estado nutricional, especialmente porque nós sabemos que cerca de 80 a 85% das pessoas estarão em casa a ser cuidadas pelos profissionais de saúde que estão nos centros de saúde e os restantes serão internados e que precisarão de cuidados no âmbito hospitalar. E, portanto, tendo nós uma grande parte da nossa população em casa, estes doentes precisam do nosso apoio e precisam realmente que as equipas de família tenham o apoio da nutrição quando estão a fazer algum aconselhamento. É isso que nós temos tentado fazer. Nesta fase, confesso que de uma forma um pouquinho, se calhar, desorganizada, porque ainda estamos todos nutricionistas, médicos, enfermeiros, a tentar organizar-nos internamente para que consigamos prestar estes cuidados à população. Mas acredito que em algum tempo, no espaço do próximo mês, até com estas novas indicações do Ministério da Saúde, possamos de alguma forma prestar cuidados à população cada vez mais numa vertente próxima e de continuidade, mantendo todo o trabalho que tem sido feito até agora. Não esquecendo o doente Covid, obviamente, mas não esquecendo também o doente não Covid. E o doente não Covid é aquele doente que tem patologias de risco, e não podemos esquecer a dicotomia das doenças crónicas e da doença aguda infecciosa. E, portanto, nós sabemos que cada vez mais estão relacionadas e cada vez mais surgirá um profissional de saúde na área da alimentação que tenha que estabelecer uma ponte entre estes dois tipos de doenças e que tem que estar preparado para interagir com este tipo de utentes. Portanto, gostaria de deixar aqui esta mensagem que realmente tenho muita fé no nosso Serviço Nacional de Saúde, que realmente temos tido, especialmente por parte da população, um comportamento exemplar, que tem feito tudo para se manterem em isolamento em casa e é por isso que temos conseguido achatar a curva. Acredito que vamos continuar a trabalhar nesse sentido e estamos aqui todos para ajudar a que a nossa população tenha um bom controle metabólico e consiga reagir à doença Covid-19 e que os outros todos, que são também muito importantes, que consigam também fazer face a estas adversidades e que consigam aqui uma vantagem em termos de alimentação para, por um lado, prevenir a doença, todas elas, e por outro, promover a saúde. Agora, se calhar, mantinha-me aqui disponível para alguma questão que os colegas tivessem. Eu estou à espera que o Rui me envie algumas questões. E já tenho aqui algumas questões, está bem? Rui, eu vou perguntar se podemos responder já em direto a estas questões, está bem? E peço ao Rui, o Rui está-me a ouvir, nós temos que fazer esta conversa, peço desculpa aos colegas, portanto agora vamos ter que fazer esta conversa. Eu posso responder, Rui, depois o Rui envia-me, por favor, por WhatsApp o que é que se pode ser. Pronto, então já tenho o ok do Rui. O Rui também, coitadinho, tem sido incansável nesta coisa. Hoje foi uma batalha para pormos isto tudo ok. Portanto, a Débora fez aqui uma questão que tem a ver com as principais dificuldades alimentares reportadas pelos utentes em isolamento. Eu acho que a grande maioria das pessoas com quem eu tenho falado se queixam, e é natural, que
que o facto de estar em isolamento aumenta o apetite. Isto tem muito a ver com o grau de ansiedade. Nós sabemos que nesta fase o grau de ansiedade é muito elevado e, portanto, a forma como este tipo de utente lida com a alimentação também leva a que, para reduzir os níveis de ansiedade, comam. E é aqui neste aspecto que é fundamental o regime da teleconsulta, porque eles sentem que não estão sozinhos. E o facto de não estarem sozinhos acaba por ser uma mais-valia para continuarem o tratamento, porque caso contrário, se calhar abandonariam. E isto é uma das coisas que me têm dito. Olha, ainda bem que ligou, porque isto tem corrido muito mal. Eu estou ansiosa, agora estou em casa, realmente tenho aqui algumas dificuldades, gostaria de manter a dieta, mas eu não sei o que cozinhar, não sei que tipo de alimentos devo escolher quando vou ao supermercado e, portanto, são estes testemunhos que acabam por nos possibilitar a nós, em regime de teleconsulta, fazer um aconselhamento e depois, por outro lado, trabalharmos a comunidade com os nossos parceiros, em articulação com as restantes unidades dos centros de saúde, no sentido de informar a população de estratégias para ultrapassar estas dificuldades. Por isso é que aqueles materiais do PNPAS foram tão bem-vindos, porque quando mencionam que estratégias é que as pessoas podem desenvolver numa ida ao supermercado, quando falam de estratégias para cozinhar, uma das coisas que as pessoas se queixam é ok, eu tenho cozinhado imenso com os meus filhos, porque é uma coisa que eles até gostam de fazer, é uma forma de os distrair, mas tem sido bolos. E, portanto, quer dizer, se nós conseguirmos transmitir aqui uma informação da alimentação positiva, porque é possível cozinhar em casa, mas de uma forma saudável, então se nós fornecermos receitas, como é o caso do manual que foi feito pelo PNPAS com algumas receitas para crianças, acaba por ser uma mais-valia muito positiva. E, portanto, parece-me é que esta articulação entre, por um lado, a estratégia nacional, por outro, os profissionais dos centros de saúde. Profissionais, e quando eu falo em profissionais, nas diversas áreas de saber. Médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais. Portanto, todos nós temos um papel, um contributo para fazer chegar aqui uma informação à pessoa. E se nós estivermos bem articulados e trabalharmos bem em equipa, eu acho que acaba por ser uma mais-valia para a comunidade. A Isabel pergunta se as teleconsultas se eu faço no domicílio ou não. Nós, na ULS da Guarda, fomos todos mobilizados. Eu, neste momento, estou em minha casa porque o serviço não tinha possibilidade de fazer esta videoconferência, pelo menos nos moldes que nos pediram pela ordem. Nós temos um computador portátil com câmara, nós temos computador de telemedicina que também permite videoconferência no centro de saúde, mas especificamente este programa não era possível e, portanto, eu vim a casa, assim, numa corrida para fazer esta pequena conversa convosco. De qualquer das maneiras, nós, como estamos todos mobilizados, a partir do momento que foi decretado o estado de emergência, na ULS da Guarda, médicos, enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais e entre outros profissionais foram todos mobilizados e não foi autorizado o teletrabalho, muito embora tínhamos solicitado o teletrabalho, não foi autorizado. Portanto, as teleconsultas são feitas a partir do centro de saúde. Nós temos telemóvel de serviço, eu tenho um telemóvel de serviço que forneço aos utentes no caso deles precisarem de me ligar. É esse telemóvel de serviço que serve para que as equipas do resto do centro de saúde também me possam contactar, nomeadamente as equipas de cuidados continuados integrados, quando estão no domicílio, e, portanto, porque as linhas do centro de saúde não chegam, obviamente, para fazer todo este trabalho. Nós precisamos mesmo de um telemóvel de serviço para que, na prática, consigamos contactar com os utentes. Caso contrário, as linhas do centro de saúde, neste momento, com todas as ligações que são feitas, também para os médicos de família, porque os médicos de família estão a trabalhar exatamente como nós.
Portanto, os médicos de família têm as consultas programadas e as consultas programadas em regime de teleconsulta são realizadas com os seus utentes e, portanto, receitas enviadas através de SMS, dúvidas retiradas, só no caso de não ser possível mesmo fazer a consulta por telefone, então o utente desloca-se com hora marcada ao centro de saúde. Portanto, nada é feito no nosso domicílio. Não. Outra pergunta da Isabel. Se eu tenho acesso ao processo clínico dos utentes? Tenho, obviamente. Nós temos o S-Clínico há muitos anos, aqui na ULS da Guarda, e através do S-Clínico nós temos acesso ao processo dos utentes. O que é que acontece? Eu neste momento, como vos referi, eu apoio 3 centros de saúde. O Centro de Saúde de Gouveia, de Ceia e de Fornos de Alves, que são distantes uns dos outros, portanto não dá para ir a pé, eu tenho que me deslocar, distam mais ou menos meia hora cada um dos centros de saúde e, portanto, tenho um S-Clínico em cada um dos centros de saúde. Como eu sempre fiz este trabalho de apoio às equipas de cuidados continuados integrados, muito por telefone também, porque eu só consigo ver utentes uma vez por mês e os utentes não estão doentes e não precisam de apoio nutricional só uma vez por mês, precisam de apoio diário e, portanto, as equipas acabam por ser um pouco as nossas mãos e os nossos olhos, não é? no local. O que é que acontece? Eu preciso do S-Clínico no meu computador da minha sede profissional, que é o Centro de Saúde de Gouveia. E já há muitos anos que tenho os 3 S-Clínicos, porque cada um dos centros de saúde tem um S-Clínico específico que tem a ver com os servidores e tem a ver com os processos dos utentes. Eu tenho os 3 no mesmo computador. Neste momento, não estou a fazer deslocações para os outros centros de saúde, porque o motivo das deslocações não existe. E, portanto, não existindo o motivo das deslocações, que eram as consultas presenciais, eu não tenho feito essas deslocações. De qualquer das maneiras, no Centro de Saúde de Gouveia, eu tenho acesso aos utentes todos dos 3 centros de saúde. E a partir do momento que eu faço uma teleconsulta, os administrativos efetivam uma consulta, e isto é fundamental. Haver aqui a possibilidade dos serviços de saúde que permitam este tipo de trabalho, porque se o administrativo não efetiva a consulta, nós não temos acesso ao processo clínico do utente, não é? E, portanto, é preciso que o administrativo efetive a consulta, o administrativo efetiva, a partir desse momento eu tenho acesso ao processo clínico do utente e faço a consulta como uma consulta presencial. Neste momento ainda não está, não existe a possibilidade de fazer consulta não presencial, que me parece que é uma falha da SPMS ou do S-Clínico. Era importante que passassem a permitir a consulta não presencial, mas de qualquer das maneiras eu coloco no S-Clínico que a consulta é feita via telefone, sem a presença do utente. É óbvio que eu pergunto ao utente quanto é que pesa para fazer a avaliação. Nesta fase, não me parece que seja o mais importante. Parece-me que o mais importante é que seja feito um aconselhamento alimentar, no sentido de manter as pessoas no seu plano alimentar, esclarecer dúvidas, que são imensas nesta fase, são imensas. Principalmente com toda a informação errada que passa na internet, que as pessoas têm acesso, porque umas pensam que o vírus passa através dos alimentos. É engraçado, aproveito para partilhar uma coisa convosco que vi numa escola que foi transmitida uma informação de que realmente as pessoas não poderiam comer alimentos frios ou gelados porque passaria o vírus. E isto são informações que circulam na internet e que nós temos que, de alguma forma, desmistificar. Por acaso aquela informação chegou-nos antes de chegar à população, mas isto acaba por ser um risco.
E se nós conseguirmos trabalhar a população nesse sentido, por um lado em termos de saúde pública e por outro com os nossos utentes, neste regime de teleconsulta acaba por ser uma mais-valia, a pessoa acaba por ficar esclarecida. E parece-me que a próxima consulta, a próxima pergunta da Isabel também já está mais ou menos respondida, que é se eu faço registros dessas teleconsultas no S-Clínico. Sim, eu faço. Todas as consultas são registadas. Até porque parece-me que é extremamente importante que o nosso trabalho seja registado. Caso contrário, não existe. E, portanto, neste momento eu tenho ainda mais trabalho do que tinha antes desta situação Covid, porque exige uma atualização de conhecimentos, exige um trabalho em equipa significativo, exige um apoio grande das equipas e, portanto, acabo por ter mais trabalho dessa forma, exige um contacto grande com os parceiros institucionais, exige um chapéu por trás que permita todo este trabalho. O chapéu acaba por ser o Plano Nacional de Alimentação Saudável e a Ordem, por outro lado, possibilita também que cheguem algumas informações aos colegas e, portanto, este trabalho não pode ser invisível. Este trabalho tem que ser registado. É muito importante que seja registado. É muito importante que, por um lado, nós saibamos aquilo que fizemos quando contactamos com os utentes, e, por outro lado, que fique registado no Serviço Nacional de Saúde a nossa atividade. Porque se nós somos profissionais de saúde e contribuímos de alguma forma para ultrapassar as situações de doença que existem, seja Covid ou não seja, é muito importante que existam registros. E é muito importante que localmente permitam que estes registros sejam efetuados. E eu tenho a sorte daqui a Unidade Local de Saúde da Guarda permitir esse trabalho. Não é fácil, obviamente que não é, nós temos dificuldades, nós temos... o nosso diretor de serviço fez uma proposta de atividades que ainda está para analisar e, portanto, tudo isto são constrangimentos que fazem com que o trabalho não seja fácil, mas também não podemos desistir e não podemos deixar de fazer. E, efetivamente, aquilo que eu posso dizer é que consigo trabalhar e que me dão boas condições de trabalho. E, portanto, eu faço os registros, eu tenho telemóvel de serviço, eu consigo fazer as teleconsultas, eu articulo-me com as equipas de família, com as equipas de cuidados na comunidade, com as equipas de saúde pública, e acabo por ter localmente condições para desenvolver o meu trabalho. A Isabel está-me a perguntar se é cobrada a taxa moderadora, que é uma questão aqui também que nos suscitou aqui algumas situações. Porque é assim, os médicos, quando fazem uma consulta não presencial, cobram taxa moderadora, mas é uma taxa moderadora abaixo da taxa de uma consulta médica presencial. Efetivamente, nós estamos a fazer uma consulta e faz sentido que exista a cobrança de uma taxa moderadora. Na minha perspectiva, atenção, sou apenas uma nutricionista do Serviço Nacional de Saúde, eu não mando nada, ok? E, portanto, sou apenas nutricionista de 3 centros de saúde da Unidade Local de Saúde da Guarda, sou vogal de um conselho clínico e, dessa forma, poderei aconselhar o Conselho de Administração com determinadas posturas e perspectivas, mas é o Conselho de Administração que aceita ou não esse tipo de perspectiva e de abordagem. Portanto, aquilo que eu estou a falar é apenas da minha opinião. E aquilo que eu acho é que uma consulta não presencial também deve ter uma taxa moderadora. Como não existe a possibilidade de consulta não presencial neste momento no S-Clínico e no Serviço Nacional de Saúde por parte da nutrição, o que nós fizemos foi colocar à direção clínica dos cuidados de saúde primários a possibilidade de podermos isentar provisoriamente os utentes para que não houvesse aqui um critério dúbio na atribuição de uma taxa moderadora. Sinceramente, eu não sei se o facto de cobrar uma taxa moderadora faria que as pessoas desistissem da consulta, porque as pessoas agradecem-me tanto
o facto de eu lhes ligar, que não me parece que o facto de pagarem a taxa moderadora as leve a desistir desta teleconsulta. E, portanto, não é um contacto uma vez por mês, porque eu não faço estes contactos diariamente, como é óbvio, não é? Eu faço uma vez por mês ou 2 em 2 meses, de acordo com a minha agenda e a minha possibilidade. E, portanto, não me parece que a taxa moderadora seja um motivo de desistência por parte do utente. De qualquer das maneiras, nós optamos por fazer dessa forma, solicitamos uma autorização especial para, efetivamente, numa fase em que não existe uma decisão superior, então isentarmos provisoriamente os utentes. Mas, lá está, é uma situação provisória. A Rita faz aqui uma questão que tem a ver com as parcerias que têm sido feitas ou que se podem fazer entre o ACES e os municípios. Pronto, exatamente. Já falei aqui um bocadinho das parcerias, partilhar convosco uma experiência engraçada que tem sido nos últimos dias, que foi o seguinte. Nós temos, como vos disse, um histórico de alguma atividade com alguns municípios, nomeadamente, especialmente os municípios da Guarda e de Ceia, que trabalhamos com os colegas que lá estão no programa de alimentação nas escolas. Embora os municípios se disponibilizem sempre a fazermos algum trabalho, mas quando nós temos colegas nos municípios, as coisas decorrem com muito mais naturalidade e acaba por ser uma mais-valia, porque todos falamos a mesma linguagem e os municípios também têm programas e nós acabamos por, em articulação, sem nos atropelarmos, trabalhamos a nossa população e a nossa comunidade. Sempre em articulação, porque isto é muito importante. E realmente, nesta fase, foi interessante, porque nós estabelecemos contacto uns com os outros e dissemos, até era giro se nós conseguíssemos disponibilizar os mesmos materiais, pode não ser exatamente nos mesmos dias, porque é difícil que o Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal da Guarda consiga disponibilizar os mesmos materiais do Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal de Ceia. E, se calhar, as preocupações da Câmara Municipal de Ceia não são exatamente iguais às preocupações da Câmara Municipal de Sabugal. E, portanto, acaba por ser os colegas que estão nos municípios, em articulação com os colegas que estão nos cuidados de saúde primários, a disponibilizar aqui alguma informação. E foi giro, porque acabámos por criar um grupo interessante, onde partilhamos algumas informações e alguns trabalhos que têm muito a ver com os materiais que foram disponibilizados pela DGS em termos de alimentação e, portanto, novamente pelo Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, e acabamos por fazer circular uma informação que é fidedigna e que acaba por chegar à população e essa população acaba por ter essa informação rapidamente, que é o que nos interessa. E é giro que agora, quando eu estou a ligar e a fazer as teleconsultas, eu ligo, olha, sabe, e tem uma pessoa a queixar-se de como deve cozinhar, etc. Olha, o agrupamento de escolas não lhe fez chegar um manual que fala sobre a alimentação das crianças? É verdade, fez. Eu por acaso abri e li umas coisas. Olha, mas então lá tem umas receitas. Porquê é que não aproveita para desenvolver essas receitas com os filhos? É giro e acaba por fugir um pouco às receitas dos bolos e fazer umas receitas mais saudáveis e toda a gente acaba por fazer uma alimentação mais equilibrada. E pronto, esta foi uma das situações. Outra situação é, por exemplo, os lares de idosos. É óbvio que nós não vamos apoiar os lares de idosos em termos de nutrição, que não é possível. Não é possível em termos de capacidade de trabalho, não é? Mas é possível fazer chegar à rede social o manual.
E, portanto, isso acaba por ser uma mais-valia. Eles podem confiar na nossa informação e acabam por se articular, até porque eles articulam-se com os outros profissionais do centro de saúde também. E, portanto, acaba por ser um trabalho de equipa. A Débora, que fez aqui, e já é a segunda vez que ela faz, que se existe aqui alguma percepção sobre insegurança alimentar. Insegurança alimentar, pensou na perspectiva de higienização, talvez. Se não for, Débora, eu peço que envie a nova questão. Há muito medo das pessoas. Há muito medo de ir ao supermercado. Há muito medo de cozinhar os alimentos de uma forma adequada ou não. Há muito medo no que diz respeito às embalagens. Eu devo ou não deitar fora as embalagens? São questões que me fazem. Eu devo ou não limpar tudo com lexívio? Eu devo ou não desinfetar os alimentos crus que vou consumir? Eu posso consumir alimentos crus? Portanto, há muitas dúvidas. E o que nós temos tentado fazer, nós, quando eu digo nós, este grupo, que tem trabalhado estas questões com toda a comunidade, e estou a falar dos 3 colegas dos cuidados de saúde primários, em articulação com os colegas do município da Guarda, do município de Ceia e 2 colegas do município do Sabugal e de Seburico. Temos tentado de alguma forma passar esta informação, mas de facto as pessoas têm muitas dúvidas porque circula muita informação na internet. Ok. Insegurança no sentido de falta de acesso a alimentos e situações de fome. Sim, também. E esta é outra questão que também tem sido feita. As escolas organizaram-se no sentido de fornecer refeições aos alunos carenciados e os municípios também. Eu tenho conhecimento que nós temos municípios que distribuem cabazes de alimentos, nomeadamente o município da Guarda, está a distribuir cabazes de alimentos às famílias para que as famílias possam cozinhar. Tenho outras realidades, conheço outras realidades, nomeadamente o município de Ceia, em que eles distribuem refeições já cozinhadas e, portanto, têm alguns locais de entrega e recolha e disponibilizam esses alimentos. Existe esta situação e, de alguma forma, os municípios, em articulação com a rede social, estão a tentar permitir o acesso a alimentos por parte da população. Há outra questão aqui também importante. Eu vou partilhar convosco uma situação que também tenho de alguns utentes que estão em domicílio, que têm cuidadores, sabem que nós estamos numa região envelhecida do país. E, portanto, estando nós numa região bastante envelhecida, temos pessoas em domicílio a precisarem de cuidados e temos cuidadores também bastante envelhecidos e que também eles próprios precisam de algum apoio. E aqui funciona muito o apoio por IPSS, que fazem algum apoio domiciliário. E, portanto, também existe algum cuidado para verificar se as IPSS estão a responder às solicitações, no sentido de apoiar as pessoas mais carenciadas. Nós temos assistente social e por vezes sinalizamos. Aconteceu-me, eu tenho um utente oncológico que está em casa, a cuidadora também tem algumas dificuldades, eu sinalizei aquele utente para a assistente social. Podemos também sinalizar para a rede social, para o município, no sentido de prepararmos uma resposta mais significativa, no caso de ser necessário. A Débora faz-me só esta pergunta, só para terminar, que o Rui já me disse que acabou o tempo. A última pergunta. A Débora pergunta-me se os cabazes foram feitos de acordo com os manuais do PNPAS. Débora, sinceramente, ainda não chegámos ao ponto de conseguirmos perceber isso. E eu, por acaso, troquei estas impressões com o colega da Câmara Municipal de Ceia que possibilita este tipo de trabalho.
De qualquer das maneiras, é verdade que se nós tivermos a mesma metodologia dos cabazes do PNPAS, seria uma mais-valia. É algo que vamos trabalhar nesse sentido. Devo dizer que nós fazemos aqui algum trabalho com a rede social no sentido de esclarecer as pessoas para a elaboração dos cabazes. O manual dos cabazes do PNPAS é um manual bastante elucidador e, portanto, acaba por ser uma mais-valia significativa no acesso das instituições da rede social que fornecem estes cabazes à população carenciada. Estou a falar antes Covid, antes desta fase. Fiz várias formações para grupos que têm o rendimento social de inserção e grupos que recebem o cabaz de alimentos, porque é importante que esse cabaz de alimentos seja elaborado de uma forma saudável, que os alimentos sejam escolhidos, os produtos alimentares que fazem parte do cabaz sejam escolhidos de uma forma correta, mas é importante depois que as pessoas os saibam utilizar. É importante que saibam cozinhar com esses alimentos. E uma das coisas que nós fazemos aqui é dar formação às pessoas para que, uma vez recebido o cabaz de alimentos, elas consigam cozinhar de uma forma saudável e que aquele cabaz consiga fazer parte e fazer face a 50% das necessidades daquelas pessoas. E, portanto, por vezes, essa é a maior dificuldade. Não é tanto fazer chegar os alimentos às pessoas, mas é que elas saibam cozinhar os alimentos de uma forma saudável. E temos feito algum trabalho nesse sentido. Obviamente que agora nesta fase é recolher o trabalho que já foi feito, não é? Porque nesta fase não podemos fazer formação, a não ser através das teleconsultas, e este tipo de pessoas também não têm computador para fazer uma videoconferência, acaba por ser um bocadinho mais difícil e acabamos por ter de confiar nos técnicos que levam os cabazes ou que levam as refeições ou as instituições que preparam estas refeições e que também desenvolvemos algum trabalho no sentido de prepará-las para elaborarem refeições mais saudáveis. E o Rui está-me a dizer que está no limite. Olhem, se tiverem mais alguma questão, se quiserem partilhar alguma experiência, nós aqui também estamos disponíveis para esclarecer alguma questão mais que queiram colocar. Podem enviar-nos essas questões. Eventualmente partilhar connosco a vossa experiência, porque também precisamos que partilhem connosco as vossas experiências para, de alguma forma, podermos melhorar a nossa atividade. Eu espero que tenha sido útil para os colegas e olhem, um beijinho, até à próxima.